Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com ninguém menos que Kasparov versus Karpov. Esses dois disputaram, como todo mundo já sabe, 2 mundiais. E por que eu estou trazendo eles? Porque para mim, eu comecei com 5 anos de idade a jogar xadrez. Na época que eu jogava xadrez, ele já era campeão mundial. Então, em 1976, né, que ele foi. Depois eles fizeram uma nova disputa em 1990, acredito eu. E por conta disso, eu sempre fui fã do Kasparov, do Karpov. Sempre estava vendo as partidas deles, né? O Kasparov tem um jogo agressivo e o Karpov aquele jogo posicional. Eu trouxe uma partida como exemplo. Eu queria ter achado todas as partidas, né? Mas acho que é difícil ficar buscando a primeira partida, depois a segunda partida e aí assim por diante. Eu acredito que eu vou fazer o seguinte: hoje eu vou trazer uma qualquer dos dois, mas a partir da semana que vem, aliás, de amanhã, que eu vou postar um vídeo de análise por dia, eu vou trazer a primeira partida do primeiro match. Aí no outro dia, segundo e assim por diante. São 14 partidas, acredito. Enfim, cada dia vai ser uma partida do Kasparov versus Karpov do campeonato. Hoje, excepcionalmente, vai ser essa aqui que eu vou mostrar só para a gente começar, tá bom? Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu peguei agora essa partida. Então eu não sei, vou analisar junto com vocês aqui. Tá? Começou com peão dama. Karpov trouxe já o cavalo, desenvolvendo. C4. Já abre o bispo com sempre posicionamento o Karpov. Já traz um ataque no centro. Cavalo C3, uma posição de gambito da dama, negado. Trouxe o bispo para derrocar. Questionou o bispo. Kasparov manteve o bispo. Roque. E3 para abrir para o bispo. B6 para abrir o fianqueto do bispo. Com ideias talvez jogar C4 para atacar o centro. É uma ideia bem interessante. Vamos lá. Kasparov continuou seu desenvolvimento. Karpov abriu o fianqueto. Então ele já posicionou o bispo em D7 para o fianqueto. Kasparov, vendo com que o bispo já não tinha muitas funções, já tomou o cavalo de F6, porque geralmente esse cavalo está defendendo a casa de H7. Muitas vezes é interessante para o branco tomar esse cavalo para abrir um ataque futuro, talvez em H7, mas segue a partida. Karpov retomou.
Kasparov trocou o centro e seguiu com B4, como sempre, agressivo. Karpov contra-atacou no centro com C4, falando como dizendo, faça alguma coisa. B por C4, B por C4, e agora o Kasparov ataca o bispo de B7 com torre B1. Karpov simplesmente tira roque pelo Kasparov e ele desenvolveu a última peça para D7. Agora Kasparov traz o bispo para tentar ter um avanço posicional na partida. Karpov logo não trocou porque ia trazer o cavalo e ele provavelmente quis colocar essa dama aí em C7, que a dama fica bem interessante nessa diagonal e ao mesmo tempo defendendo o bispo. Kasparov fez a mesma ideia. Lembra daquela tomada de bispo, de cavalo? Já tem uma dama na diagonal, tá vendo? Agora as brancas já tem um cavalo defendendo H2, entendeu? Essa é a diferença. Aí trocou com a ideia de, acho que abrir espaço, talvez. Retomou. Agora, momentaneamente, o cavalo tá travado. Aí ele tira a dama para poder deixar simplesmente o cavalo ali, né? E trazer a dama para a ala da dama, do rei, né? Esse lance faz isso. Como já tem a defesa do cavalo pela torre, já traz para trocar, tirar essa dama de Kasparov da ala do rei. Kasparov com esse lance, ele aceita a troca. E o cavalo volta para talvez fazer uma troca de torres. É isso mesmo. Que ao meu ver foi ruim, né? Pelo visto. Porque peão de A7 caiu, né? Enfim. Vamos lá. Torre na sétima. Vindo por Karpov. Agora a ideia do Kasparov é começar a avançar esses peões. Esse peão, apesar de já estar caindo, né? Foi o que o Karpov fez. Abriu uma folga para o rei para poder liberar a torre da primeira fileira. Karpov tira a torre da sétima, tacando cavalo, dizendo para ele: não mexe esse cavalo, não mexe essa torre não. E aqui não tem mais jogadas, ou seja, eles optaram por empatar a partida. Porque realmente tá tudo bem igual, né? Não tem nenhum peão passado, peças pequenas para cada um.
Claro, um cavalo bispo pro Karpov e 2 cavalos pro Kasparov, uma torre e 4 peões para cada um, apesar do peão isolado. E assim foi a nossa primeira partida do Kasparov, hein? Versus Karpov. Obrigado por assistirem. E eu vou tentando trazer histórias na próxima partida. Como que começou, por exemplo, né? esse match deles. E contextualizar, né, toda a história deles, que é bem rica, né? Muita gente fala disso. Tem um livro que fala só das partidas deles. Alguns grandes mestres brasileiros que a gente conhece, como Leitão, na página dele fala. Tem uma vasta, né, uma vasta teoria, né, disso. A gente vai aprender bastante com essas partidas. Por exemplo, nessa, o que a gente aprendeu aqui? Primeiro, ó, muitas vezes é interessante quando a gente tá com um bispo preso aqui na ala da dama, no rei, e o cavalo de B ainda não desenvolveu para D7, é interessante trocar bispo por cavalo para ter talvez uma chance de atacar por essa diagonal branca, que só o rei defende. Foi o que o Kasparov tentou fazer aqui, né? Mas como o Karpov, ele é um jogador muito profilático, ele se defende muito bem, ele não conseguiu progredir com esse ataque, né? Olha lá, ele tentou até, tá vendo? Só que o Karpov veio e já trocou, já tirou a dama dali. Então, por isso que eles acordaram o empate aqui, porque já não tinha ataque mais pelo lado do rei e as peças estavam iguais, aí eles decidiram empatar. E é isso, deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima.